E ainda falando nesse potencial de consumo, e como o otimismo de quem vende tem relação direta aí com a possibilidade de quem pode consumir, a gente recebe aqui no estúdio o economista Marco Antônio Nogueira para explicar melhor, para a gente traduzir esses números. Muito boa tarde para você, professor. Olá, boa tarde. E vamos começar já falando, eles estão otimistas, a gente acabou de entrar no segundo semestre. E aí, essa expectativa de bons ventos deve se manter? Muito provavelmente não na velocidade com que foi o primeiro semestre. Nós temos uma inflação em aumento muito em breve. Nós vamos ter o efeito do dólar, né, que tende a chegar a 5,30 em dezembro, no nosso pão de cada dia, no nosso óleo, nas nossas carnes. Então a inflação vai ser aí um concorrente com o bolso do nosso consumidor. Lembrando que faz pouco tempo, 149 dias, ele trabalhou para pagar impostos, taxas sobre consumo, patrimônio, sobre a renda, etc. E a inflação é aquela que vai, de uma maneira muito sutil, tirando recursos. Então é bom planejar. E a gente acabou de falar, inclusive, da alta na conta, que impacta na nossa vida, mas impacta muito no comércio, na indústria também. E a gente tem um dado aqui que é um pouco complicado também, quando a gente fala de inadimplência. O mapa da inadimplência diz que por aqui 127 mil pessoas estão nesse mapa da inadimplência, pelo menos 37% da população. Isso deve ser, de acordo com o último mapa, isso também deve se refletir para esse segundo semestre? Sim, porque eu estou carregando dívidas. E lembrando que o segundo semestre ele é tentador em termos de despesas. Daqui a pouco temos o Dia dos Pais, não esqueçam de comprar uma lembrancinha, tá? Temos depois o Dia das Crianças, também não. Depois nós começamos a nos preparar para as festas de final de ano, etc. Mesmo entrando o 13º, a gente tem que pensar que 2025 vai existir. E aí, o senhor falou, a gente trabalha 149 dias só para pagar a conta. Pagar impostos sobre consumo, renda e patrimônio. E um detalhe, mais 92 dias para pagar dívidas. Então está sobrando muita pouca coisa para o nosso caixa. O nosso bolso tem sofrido bastante, né? Muito. Para esse segundo semestre, a gente também precisa começar a se programar, porque, como o senhor falou, a gente tem uma carga aí para pagar alta, a gente tem muitas festas vindo por aí, a gente vai gastar muito, mas para o ano que vem a gente volta a ter esses mais dias para pagar imposto. Como é que a gente começa a se organizar para tentar dar um alívio, professor? A primeira questão é entender o seguinte, muito mais do que uma planilha de Excel ou um papel, é uma questão de mentalidade. Já se sabe que hoje a psicologia financeira, a má psicologia financeira, ela impacta em algo em torno de 70% no seu resultado financeiro. Então mudar a mentalidade e entender que cartão de crédito é um crédito, mas que depois vai virar um débito, né? Entender que você, de alguma forma, precisa ter critérios nas suas despesas. Existe um conceito chamado ABCD para você categorizar as suas despesas. Se nós trabalharmos muito bem no D, que é aquilo que eu posso cortar de forma imediata, no C, que é aquilo que eu posso negociar, com certeza teremos uma sobra de caixa aí para pagar algumas dívidas e até fazer, entre aspas, algumas graças no comércio. Daqui a pouco começa a pipocar por aí aqueles anúncios de antecipação de 13º salário. Tentador. Vale a pena justamente para a gente tentar cobrir um pouquinho disso que o senhor acabou de falar? Desde que o desconto que ocorre quando você antecipa esse 13º seja menor, né, ou até maior, depende do caso, do que a sua dívida. Se você tem dívida no cartão de crédito e a taxa do cartão de crédito é baixinha, 420% ao ano... Super tranquila, né? É super tranquila. Então vale a pena você fazer a seguinte conta. Ao invés de pagar algo em torno de 7%, 8% ao mês, que é o cartão de crédito, eu fazer uma determinada antecipação. Mas um detalhe, tente poupar. Tem uma máxima num livro chamado O Homem Mais Rico da Babilônia, que ele diz o seguinte, pague-se primeiro. Ou seja, daquilo que tu recebeu, você guarde, né, 10%. Depois dos 90% você discuta. Então, esse é o maior princípio, vamos dizer, para você equilibrar suas finanças. E aí muito se fala de guardar esse dinheiro, né? Como que deve ser a forma de guardar esse dinheiro? A poupança não rende nada, muita gente reclama. Mas ainda assim, saber que aquele dinheiro está rendendo pouco, mas está rendendo e está ali ao alcance, caso eu precise, pode ajudar também?
Não só pode, como a poupança, ela foi em 2023 um bom investimento, ela teve um crescimento real em relação à inflação. O que me preocupa é o seguinte, a última pesquisa do Serasa colocou que a segunda forma com que o brasileiro investe é no jogo do tigrinho. Ou seja, é inadmissível você pegar recursos, e a gente vê em jornais, né, recentemente, hoje mesmo, saiu num determinado jornal, que a neta pegou R$ 170 do avô para aplicar no tigrinho. Poupança é um bom investimento, ele te protege contra a inflação. Teve um crescimento real em torno de 3 ou 4% em 2023. Vale a pena. Ela não tem IOF, ela não tem imposto de renda. Então, se você tem um determinado objetivo, poupança não deixa de ser parte importante da sua estratégia de investimento. Eu ri de muito nervoso, viu, professor, quando o senhor tigrinho. fala. É, porque esse dado é muito alarmante, se a gente for pensar. A gente tem que usar a tecnologia que tem a nosso favor, porque hoje a gente usa muito celular e tablet nisso, Sim. mas pelo menos para pesquisar onde a gente deve investir. Porque quem tem um pouquinho a mais para investir, se quiser sair da poupança, onde que o senhor indica? O que o senhor recomenda? Depende do prazo que ele tem para disponibilizar esse recurso. Por exemplo, olha, eu não vou precisar dele um ano. Então, existem opções de investimento, a depender do valor, muito interessantes. LCA, LCI, letras de crédito agrícola, crédito imobiliário, que você deixa ali o dinheiro por 9 meses a 12 meses. Ele deu um rendimento real em 2023 de 8,7%. Vale a pena. Outra, se você quiser investir na educação dos seus filhos, isso é legal, porque o brasileiro é os pais brasileiros, em função de N situações, é os que menos investem na educação dos filhos. Mas depende da nossa cultura e da nossa condição social. Mas se você tiver um recurso, vale a pena em aplicar em letras do Tesouro. Por exemplo, que ela dá a letra, o juro, mais 6%, que é uma forma de você, a longo prazo, bancar a educação de um filho. E agora tem, inclusive, uma diretamente ligada a isso, né? Diretamente à universidade. Perfeito. Você tem também, essa é muito nova ainda, né? Uma modalidade de aplicação voltada exatamente para financiar a educação, que é a única coisa que salva uma nação. Professor, muitíssimo obrigada pelo tempo, pela disponibilidade. Como a gente já tinha falado, Namastê, muito obrigada, viu? Obrigado. Seja sempre bem-vindo. Boa semana. Para nós.